O que diferencia os humanos dos outros animais? Essa é uma pergunta-chave para a antropologia. E se vocês pensarem bem, talvez seja essa uma das principais perguntas que podemos fazer sobre os seres humanos. Bom, mas para os fins do nosso curso de Antropologia Cultural, nós entraremos no seguinte acordo. O que diferencia os humanos dos outros animais é que os humanos são capazes de se comunicar através de símbolos. Mas em que consiste um símbolo? Em linha simples, um símbolo é uma coisa que representa outra coisa. Digamos, quando você junta dois pedaços de madeira com o mesmo comprimento e prende um sobre o outro, deixando um dos pedaços ligeiramente acima do eixo central do outro pedaço, você diz ou pensa, isto é uma cruz. Se você é cristão, talvez você diga, isto é Cristo, ou isto representa a paixão de Cristo. Mas não seria o símbolo a representação de algo abstrato, algo que não necessariamente podemos tocar? Não. Na verdade, a própria palavra madeira é um símbolo de determinados objetos ou coisas que detêm as propriedades do que denominamos madeira. Sei lá, um tecido construído de celulose, lignina, formado por xilemas secundários dos caules. Não, eu não conhecia esses nomes difíceis antes, acabei de olhar na definição da Wikipédia. Bom, a madeira é algo bastante concreto, não? Então, concretos ou não, os símbolos são representações. As representações, para muitos filósofos, são o conteúdo mesmo do pensamento. Se a gente recapitular um pouquinho, dizendo que no nosso curso de Antropologia Cultural, o que diferencia os humanos dos outros animais é que nós, humanos, somos capazes de nos comunicar por símbolos. Os símbolos são o conteúdo do pensamento, são as representações. Então, a nossa conclusão é que nós, seres humanos, pensamos através de símbolos. Mas isso não é tudo. A grande maioria dos antropólogos e das antropólogas entenderá que nós, humanos, nos comunicamos e pensamos por meio de sistemas de símbolos. Ora, se você lembra bem da nossa primeira aula, uma das definições de cultura é sistema simbólico. Em outras palavras, podemos dizer que as culturas são sistemas de pensamento, ou seja, são sistemas de representações, são sistemas de símbolos. Mas o que é um sistema? Eu vou dar para vocês uma definição bastante simples. O sistema é um conjunto onde cada um dos elementos que o compõem está em relação com os outros. Então pense, por exemplo, na nossa definição de cruz. Para chegar a ela, eu recorri ao conceito de madeira. E para chegar ao conceito de madeira, eu recorri ao conceito de celulose, de lignina. Então, se você prestar atenção, perceberá que tudo que foi dito por mim neste vídeo corresponde a diversos símbolos que estamos usando, eu e você, para nos comunicar, a diversas palavras. Esses símbolos ou palavras fazem sentido para mim e para você, porque compartilhamos de um mesmo sistema de representações, de um mesmo sistema de palavras, de um mesmo sistema de elementos linguísticos que permitem e perfazem a nossa comunicação. Então, do ponto de vista da antropologia cultural, são esses elementos que indicam o compartilhamento de um sistema de símbolos, de uma cultura, que, como eu mencionei antes, é a definição mesma da cultura que aprendemos na primeira aula desse curso. E ela é bastante útil para os fins da antropologia cultural. Ela é bastante útil para pensar a diferença entre os seres humanos e os outros animais. Eu até acho que está em aberto o debate se os outros animais ou organismos são capazes desse tipo de comunicação, mas, de qualquer maneira, o que importa para nós é que essa compreensão de que os símbolos são coisas que representam outras coisas e, sobretudo, que se trata de um sistema de símbolos, um sistema de representação, ele não é algo necessário. Não é necessário porque o conteúdo ou o significado do símbolo ele é apenas uma correspondência convencional. Ela é um acordo. Então não há nada na propriedade da madeira que dê esse nome à madeira. Não há nada na propriedade dos sistemas linguísticos que façam com que eles tenham sempre os mesmos significados. É como uma espécie de contrato. Quando você ver ou ouvir isso, então também quero dizer aquilo outro. Convenção, contrato, acordo, guarde bem essas palavras. Elas são muito importantes para entendermos diversos assuntos em antropologia cultural e elas serão muito importantes para entendermos as noções de corpo e de pessoa. Por quê?
Porque na medida que compreendemos que as palavras, os símbolos, eles são convencionais, nós podemos nos abrir para os diferentes significados que uma mesma palavra, que uma mesma noção, que uma mesma ideia tem para diferentes comunidades linguísticas, diferentes comunidades culturais. Vamos para o próximo vídeo?